Bom, agradeço aqui, né, a presença de todos nesse terço. Peço que aguardem agora alguns minutos. Nós vamos conversar um pouco sobre e refletirmos sobre a importância da oração e as graças tantas que recebemos, né, todos os dias, muitas delas não por nosso merecimento, mas pela força da intercessão de tantos, né, a Jesus. Como há poucos dias, numa das leituras da missa, né, tínhamos lá no Evangelho aquela viúva que insistia, né, num juiz que não temia a ninguém nem a Deus, mas por tanta insistência, né, ele concede. E o Senhor nos dizia, se ele, que é um juiz, né, humano, que não teme a ninguém, se prontifica, né, a fazer o bem, porque, né, o vosso Pai, que é bom, não faria. Então, estamos aqui para fazer então uma ação de graças. Eu vou ler uma pequena passagem aqui da Carta de São Paulo aos Romanos, e aí nós podemos então conversar um pouco sobre essas graças, né? Então, primeira Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu creio que é uma boa abertura aqui para a nossa reflexão, né? Quando São Paulo faz essa exortação, né, aos romanos, chamando atenção para as tribulações. Então, nos gloriamos até mesmo das tribulações. E creio que esse gloriar de tribulação, sabendo que ela vai testar vai provar a nossa paciência, produz aqui a fidelidade, ela comprovada, produz a esperança, né? Gera essa esperança. Creio que esse é um diferencial de todo cristão, de todo aquele que se entrega fervorosamente à oração. E nós vemos isso, tantos testemunhos, né, e na nossa própria comunidade. Particularmente eu, né, passei aqui por um diagnóstico de câncer ano passado, e sempre uma apreensão muito grande, e aí eu pude contar, né, com essa força da oração, eu próprio, força da oração da comunidade, vi quanto ela é poderosa. O próprio médico ficou bastante surpreso, né, com a forma com que se desenvolveu toda a cirurgia e depois do dobramento. Eu iniciei aqui um processo complementar de radioterapia, mas ele me deu bastante segurança. E ele chamava atenção, né, dizendo, poxa, é uma situação nova, e admirava a serenidade. Creio que isso não é um mérito meu, mas sim a força, né, da oração de tantos, que acaba aí se infundindo no nosso coração uma segurança e uma esperança tão firme de que tudo concorre para a nosso favor, né, quando a gente tem nos colocamos em estado de oração, e tantos, né, que certamente tem muito mais proximidade com Deus, né, pela sua vida, pela sua obra, intercedem por nós. E aí a providência, né, se demonstra muito superior, e aí não simplesmente não necessitando da medicina, mas ao contrário, né, orientando, o Espírito Santo guiando as decisões, ações e movimentos de toda uma equipe médica. Então eu posso dizer que por providência, né, cheguei no médico, eu cheguei por uma indicação, né, do nosso médico de família, né, o Dr. Wilson, e dessa providência foi gerando então um desdobramento que realmente transcende e é inesperado em nossas vidas. E aí a gente, né, só tem, e eu tenho muito a agradecer as orações em família, né, e a força aqui que a Ana tem me dado sempre ao meu lado. E também, né, fazer essa ação de graça, porque a gente fez, né, nesses dias a gente fez um texto dos homens uma novena, e depois nos mobilizamos aí numa vigília de orações do Aldo, mas aí eu acho que melhor ele e a Vilma podem contar um pouco aí da experiência deles desse momento de oração, assim como, né, todos os demais colegas aqui presentes. Bem, nós estamos hoje 15 dias após o outro terço dos homens, onde a gente pedia a intercessão de todos vocês para a cirurgia do Aldo. Uma cirurgia que há 12 anos atrás durou 21 horas,
e a gente saiu dessa cirurgia com a esperança de que o pedacinho que ficou do tumor não ia se manifestar. Só que ele resolveu se manifestar 12 anos depois. E foi um momento para nós muito difícil, porque nós, na época em que fizemos a primeira cirurgia, nós só tínhamos o neuro que fez, então não tinha opinião nenhuma a pegar. E dessa vez nós consultamos 6 neurocirurgiões, cada um com diagnóstico, desde a cadeira de rodas até essa situação que vocês estão vendo aqui. Para chegar nessa situação aqui, nós contamos com a ajuda do nosso atual padre Alexandre, na época era seminarista, que nos indicou o professor dele, para que a gente também tivesse essa conversa e saber da opinião que ele tinha sobre isso. Muito bem, nós chegamos, vamos falar de valores, para vocês terem ideia da nossa dúvida, de R$300 mil até R$25 mil. Aí você, diante de uma cifra dessa, pergunta, será que o de R$25 mil vai fazer um serviço bem feito? Nós vamos sair vivos disso? Muito bem. Chegamos no professor do padre Alexandre, ele foi o primeiro em 12 anos que descreveu a doença do Aldo. E nós sentimos uma segurança muito grande desde o primeiro momento. Porque há 12 anos atrás, nós tínhamos alguns membros da família rezando por nós e algumas pessoas rezando por nós. Dessa vez, eu brinco que nós tínhamos um exército rezando por nós. E esse exército começou a ser formado com... Ela não vai gostar que eu vou falar, com a Cleide, porque ela começou no nosso grupo de evangelizadores do terço. Todas as quartas-feiras, a oração era só feita para o Aldo. E depois ela fez quase que 15 dias, né, Aldo? 15 dias. 15 dias, ela pedia um pequeno jejum de cada um dos membros desse grupo e rezávamos os 15 dias só para ele. Aí depois nós tivemos o Marcos, que também intercedeu por nós aí através do Terço dos Homens, fez a vigília com vocês todos, eu não preciso me alongar, vocês todos participaram. Então, por que a gente tinha que ter medo desse médico que nos apareceu, assim, brincando, né, aos 45 do segundo tempo, apareceu esse médico que nos explicou, fez todo o estudo e, a princípio, seria uma cirurgia longa, depois a cirurgia longa não era tão longa, durou só 7 horas, e o Aldo, viemos embora com 48 horas de operado, nós viemos embora. E está aqui, ele para contar a história melhor do que ninguém, sem perder movimento, sem nenhuma sequela, que era a previsão dos outros todos. Então, estamos aqui só para agradecer ao Terço dos Homens, ao Marcos em especial, a Cleide em especial, Padre Cláudio, que acompanhou a gente o tempo todo, mandando mensagem. Ele falava que se eu não mandasse notícias, ele ia ficar muito bravo. Então, Padre Cláudio, o tempo todo da cirurgia presente conosco, Padre Alexandre, Padre Andrés, se eu for fazer a lista aqui de gente, eu não dei conta de responder para todo mundo. Família, né? A família também, o condomínio. Então, assim, nós vamos passar o resto do ano agradecendo todo mundo e rezando para todas essas pessoas e dar o nosso testemunho que a força da oração não tem preço. E a gente tem certeza absoluta. E eu, quando nós operamos em Campinas, durante toda a viagem, quando chegou perto do hospital, o Aldo me perguntou, por que você está calada? Eu fiz, eu não estou calada, eu estou rezando daqui até lá. Quem sabe a minha oração na estrada, Deus vai me acompanhando e vai atendendo os meus pedidos. E atendeu. Mas, olha, é uma experiência, assim, é uma situação única. Assim, assim, é uma situação que não tem palavras, não tem como a gente explicar. E a gente sentiu e sente a força dessa oração de todos vocês
E, assim, nós só não fomos à missa esse final de semana porque o médico proibiu, mas a nossa vontade era ter ido pessoalmente para agradecer a cada um, e assim mesmo a gente não vai conseguir agradecer a cada um, mas é impressionante o que esse exército de pessoas queridas conseguiu para nós em 48 horas. E assim, ele tem ainda a chance de passar por uma segunda cirurgia, mas o médico já falou que, dependendo do que ele viu, ele acha que não vai precisar dessa segunda cirurgia. Então, a gente vai ter que contar de novo, esse exército de novo, que é para abençoar essa frase eu considero um anjo que caiu nas nossas vidas, esse médico, e eu tenho que, no primeiro momento, sair correndo para dar um abraço no Padre Alexandre, porque foi ele que começou tudo. É isso, Marcos. Eu creio, eu não posso falar em nome de todos, mas eu acho que eu posso aqui, me dou essa liberdade. Eu creio que em retribuição, viu, assim, ore por todos nós. Acho que é agradecer a Deus, né, essa graça e vocês também, esse desprendimento, né, esse acolhimento pronto, né, das orações. E creio que uma oração de vocês aí certamente é aquilo que a gente mais deseja e vai ser uma retribuição até maior do que qualquer mérito nosso aqui. A gente fez, né, a gente teve um dos terços, a gente fez um período, né, acho que foi retrasado já, o Alexandre pode me ajudar aqui, o Magno, a gente fez a cada semana, né, a gente vinha rezando durante a pandemia, todas as segundas-feiras com as pastorais, e teve um período que nós, então, trazíamos, cada pastoral trazia a sua experiência da oração. E nós procuramos mudar um pouco hoje para fazer, né, um terço de ação de graças, né, de agradecimento. E estou certo que cada um aqui de nós tem uma experiência também. E o Jaime aqui, que é o mais jovem, há mais tempo dentre todos nós, deve ter ainda mais experiências ainda. Mas aí fica aberto se alguém quiser compartilhar também. E te agradeço muito, Aldo e Vilma, Desculpe, te agradeço, Aldo e Vilma, por essa confiança também no texto e poderem estar com a gente conversando sobre isso também. Então, e o importante, né, é ter o desprendimento de também quantos autos nós podemos ter dentro da paróquia, né? Assim, quantas pessoas que se fecham, né, que tem problema, né? Assim, passando um momento difícil, né, angústia, depressão. Eu acho que assim, né, acho que um exercício, um exército que teve junto, né? E esse exército acho que pode ajudar muita gente, né? E acho que assim parte de nós aceitarmos e parte né, a comunidade toda ela está junto, né? Impressionante, né? Assim como foi absurdamente assim algo, né? E toda a missa o padre Cláudio falava, encontrava com alguém, Odilão, todo mundo. O Padre Cláudio, ele começava a homilia falando do Aldo. A gente ficava até meio sem graça, mas, assim, é inexplicável, e é como eu digo aqui todos para vocês, na quinta-feira, Jaime, vou contar isso para a Cris, é inacreditável, assim, o quanto a gente sentiu da força dessa oração presente o tempo todo. O Aldo não foi nem para a UTI, o Aldo veio direto para o quarto, ainda me mostrando, olha, eu estou mexendo o pé, olha, disseram que não ia mexer a perna, eu estou me mexendo. Tá bom, ok. E ele falava, acho que não fui operado, não estou sentindo nenhuma dor. Fake operação. Ele falou, é uma operação fake, eu não fui operado, porque eu não estou sentindo dor, porque nós vínhamos já de 6 meses de dor dele dormir sentado. E, de repente, ele estar deitado, para nós, já era um milagre. E quando ele falou, estou mexendo meu pé, ele fazia questão de ficar com o dedinho lá mexendo para provar que realmente os movimentos não tinham sido danificados. Mas esse é o Aldo, vocês conhecem muito bem, eu não preciso ficar falando muito dele, que todos vocês conhecem o Aldo. E hoje ele já estava andando pelo corredor, já sem poder, mas já estava andando, então daqui a pouco ele está ao normal.
A gente conhece bem o Aldo, mas conhece bem a Vilma também. Inclusive, a Lúcia resumiu bem aqui. A Lúcia no Facebook colocou, né? Que tá amando ouvir você, Vilma. A gente, todos nós estamos, né? Porque sempre nós fomos, né? Nós estamos juntos. E a gente sabe disso, né? Da tua presença firme aí, sempre do lado. E as orações, né? Como de Nossa Senhora, então não tem como recusar uma oração tão forte. Só mais uma coisinha, no dia 22 de junho, nós fizemos 38 anos de casados. E eu fui pedir a bênção do Padre Cláudio, como a gente sempre pede. E eu falei, o presente que eu queria de aniversário esse ano é a cirurgia do Aldo da totalmente bem sucedida. E também foi no dia, na véspera de Nossa Senhora de Fátima, Padre Cláudio fez, na quinta-feira era o dia do terço. E aí teve uma dezena que ele falou, essa dezena vai ser para a gente pedir os milagres que a gente precisa. E ele quietinho, na última Ave Maria, ele falou, não é, Vilma, nós queremos a cura do Aldo. Nós acreditamos nisso, né, Vilma? Ele conversando, parecendo que estava conversando comigo. E foi o que aconteceu. Está aqui. Vilma, uma coisa muito bonita do fim da história do milagre é o retorno, né? Quando a pessoa agraciada volta para agradecer, né? Nós vimos isso no Evangelho, né? Em muitos milagres em que o próprio Cristo sentiu a falta, né? De alguém que tinha sido beneficiado, que não voltou, né? Não voltou a agradecer. Então, é um momento feliz, né? Ouvir vocês dois, né? Como resultado, né? De quem está disposto a tudo, né? Tenho certeza de que o Aldo entrou na cirurgia disposto a tudo, né? A que acontecesse realmente a vontade de Deus. Só que é uma vontade que foi trabalhada, né? Com a oração de muita gente. Não podemos lembrar que o primeiro a pedir ajuda na oração foi o próprio Cristo, né? Quando estava no Horto das Oliveiras e ele sabia que passaria um momento difícil de oração antes de sua paixão e pediu para seus discípulos ficarem em vigília, né? Nesse tempo da noite no Horto das Oliveiras, e ele volta e encontra eles dormindo, né? E ele fez uma reclamação, né? Como falando, vocês não foram capazes, né? De fazer a oração que eu pedi, né? Então, realmente, como a Vilma falou, a força da oração é impressionante, porque ela está marcada por uma promessa, né? A promessa do Evangelho, onde Cristo promete se unir com a gente. E nessa mesma oração, nas orações que nós fizemos, Cristo estava junto com a gente. Na oração de tantos terços e de tantos momentos especiais, Cristo estava junto ante o Pai, né? Com essa súplica ante o Pai, porque ele prometeu isso, né? Quando dois se reúnam para pedir alguma graça, algum benefício espiritual ou material, vocês podem fazer e eu estarei junto. Então é bonito ver esse fim de um ciclo de tanta súplica e de tanta devoção, né? Que acaba realmente que nós podemos dizer um milagre, né? O milagre é nosso, né? O milagre é nosso, né? Fomos confirmados, né? Diria eu, né? Em nossa fé, né? Então é uma lição de vida, né? Para todos nós, né? Uma lição de vida para o resto de nossas vidas. Sabermos que Cristo está de nosso lado, que Ele se junta. Parabéns a vocês dois, né? E parabéns à comunidade de Santana, né? Que nunca decepciona. É impressionante a nossa comunidade, né? Tem uma... Desculpe.
Por favor. Eu gostaria aqui de registrar, né, vendo o Aldo, né, recuperado, né, é o poder da oração, né? A oração, mais que palavras, é estar com Deus, né? E a oração, ela pode ser privada ou coletiva, né? Mas a situação aqui mostra, né, que o poder da oração coletiva, né, é muito mais forte, né? E usando as palavras da Vilma, né, a força da oração ela não tem preço, né? E então nós estamos aqui diante de um gesto coletivo, né, de oração, né? Então é comovente, né? É comovente presenciar, né, a recuperação do Aldo, né? E consequentemente a felicidade, né? A alegria, né, trazida para a Vilma. Que Deus vos abençoe. Amém. Muitas vezes a gente está num estado de oração, né, e nos deparamos às vezes com pessoas ao nosso entorno, familiares que estão em depressão e que essa vontade lhes falta, né? E aí eu citaria Santa Teresa quando ela faz a observação que quando estamos naquele deserto, naquela secura, que não temos força nenhuma, levantar os olhos aos céus e clamar a Deus dizendo: Senhor, eu queria muito, mas não tenho forças. Ela dizia, né, que essa talvez uma das orações mais poderosas, quando eu não tenho mais forças, eu me dirijo ao Senhor, né? Senhor, estou aqui nesse deserto seco e não tenho forças para orar, né? E é uma oração, como, né, o Jaime comentou, a gente vê muitas passagens em que a gente olha inconformado, né? E o padre Cláudio até comentava numa das missas da homilia, né, daquele homem que dizia, né, quando o sacerdote passou com a Eucaristia, dizia: se você não me atendeu, eu conto para sua mãe, né, se dirigindo a Deus. Então, acho que é isso que também o Fernando está comentando, essa oração conjunta. Temos aqui já 20 para as 9 quase, então acho que se alguém mais tiver alguma observação, nós vamos começar a encerrar o nosso texto aqui e dando continuidade à nossa ação de graças durante essa semana. Finalizemos? Bom, agradeço aqui, então, mais uma vez, o Aldo e a Vilma por esse desprendimento e esse testemunho, que certamente vão tocar o coração de muitos, para que também se abram, como o Aldo bem chamou a atenção, se abram, peçam oração. Algumas vezes é um momento mais delicado, né? Tem algumas circunstâncias, então que a gente, né, se dirija a intercessores que são conhecidos na paróquia, os nossos irmãos, e aí peça por essa intercessão, mesmo que seja privada, num grupo privado. A gente do terço, a gente suspendeu durante a pandemia, mas a gente vinha indo em alguns momentos, né, pegando número de pessoas também, visitando algumas casas, alguns doentes. Então, se dirija a um coordenador da pastoral, uma pessoa que você se sente, que o teu anjo da guarda, né, te inspire, e peça por essa oração. Ela pode ser uma oração, né, num grupo, como a Vilma comentou, que iniciou também, pode ser num grupo, como um grupo de intercessão aqui, como nós, do Terço dos Homens. Então, agradeço muito, Vilma, esse teu depoimento e também a inspiração que pode passar a tantos, trazendo essa mensagem. Abra-se, né? Converse com a pessoa que está, né, com alguém da comunidade, com o pároco, peça por essa unção dos enfermos, peça pela oração. E tão importante quanto ir na missa e, né, se colocar diante do sacrário, que é uma atitude, né, se possível diária de ser feita, mas essa oração na igreja doméstica para transformar a nossa casa, né, numa igreja doméstica onde prevalece a oração. E se estamos, né, passando por alguma angústia, depressão, ansiedade, se não temos força de orar, temos a humildade de pedir aos intercessores, então, que intercedam por nós nesses momentos, a fim de que possamos passar e superar essas tribulações confiantes, né, na piedade divina,
na paciência, na fidelidade e na esperança. Te damos graças, ó Pai, pelas inspirações, afetos e bons propósitos que nos deste a conhecer durante esse terço. Rogamos que, por intercessão de Nossa Senhora, de São José, da nossa padroeira Santana e São Joaquim, que possamos ser, não por nossos méritos, mas por tua misericórdia eterna, merecedores que os dons do Espírito Santo habitem em nossos corações, que possamos ter a coragem de transformar esses dons através de pensamentos e palavras, atos e ações em nosso dia a dia, levando a esperança, a fé e a caridade a cada um daqueles que tanto necessitam e que muitas vezes estão aos nossos lados. Amém. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Aguardamos todos vocês aqui no dia 25, então, às 19h30, com o Padre Andrés, uma reflexão maravilhosa que ele está preparando para nós. E no dia 8 de agosto, com o Padre Lucas. E a gente vai, então, informando, a gente já está divulgando, divulguem, né, nas suas redes sociais, entre seus amigos, esse momento de terço de oração e também de algumas reflexões. E hoje, em especial, essa ação de graças pelo Aldo, pela força da Vilma e um casal que realmente mobilizou muita gente aqui. E graças a essa dedicação de vocês aqui e essa alegria que a gente vê nesse casal. E Deus abençoe esses 38 anos, que venham os próximos 38. Então, beijo a todos. Bem, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Ok.